gostar, né, e admirar quando eles falam sobre missões, né? E quero convidar então a Betina e o Miguel, tá bom? E enquanto eles chegam, você tem uma definição para missão? O que é missão? Você teria uma definição? Então eu quero te dar uma definição para você guardar e praticar. Missão é quando você faz aquilo que precisa ser feito na obra de Deus. Amém? Isso é missão. Missão é quando você faz aquilo que precisa ser feito na obra de Deus. Ao invés de você falar para o outro fazer, você pega aquela missão e você faz. Amém? Miguel e Betina. Amém. Boa noite, igreja. Paz, tudo bom? Paz, Senhor. Para quem não nos conhece, o pastor já nos apresentou, sou Miguel. Betina. Enfim, eu não sou Betina, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, eu acho que eu nunca vou esquecer disso, né? Enfim, gente, hoje a gente, para a felicidade de vocês, a gente não vai falar muito, não. Mas, antes da gente anunciar quem vai falar, eu quero dizer, quem lembra do último Momento Missionário, a gente anunciou aqui o livro da Emma, a qual a gente fez parte da galera que escreveu o livro. A gente ainda tem, não sei, tem acho que uns 4 livros aí ainda à venda. O preço é R$35, tá? Se você que ainda estiver interessado, fala, olha, esses autores aí até que dão pro gasto, acho que eu vou querer ler. Fala comigo ou com a Betina no final do culto, pode interromper a gente, não interessa a gente estar conversando, pode interromper. 6 livros, então corre aí e fala com a gente. Beleza? Agora Amém, a paz, Senhor, gente. Então, hoje a gente trouxe uma missionária, uma pessoa muito especial que a gente ama muito. Eu amo muito, né? Minha tia do coração, tia Marcele, pode vir aqui. Irmã da pastora Renata também. E que estava agorinha, né? Semana retrasada, semana passada, no sertão, lá no Nordeste. Ela vai contar essa experiência pra gente. E muito obrigada por você ter aceitado, tia. E é isso. Boa noite, graça e paz. Sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito através das nossas vidas, através da oração dos irmãos que sempre nos sustentaram. Essa igreja sempre foi uma igreja parceira. Quando eu fui com o Daniel para o seminário, vocês sempre oraram por nós e nós somos muito gratos por isso. E hoje é dia de compartilhar um pouco dessa experiência que nós vivemos. Eu cheguei semana passada do sertão, eu e Daniel passamos, foi um tempo muito breve, mas foi um tempo muito frutífero. E, como o pastor Luiz falou, missão é isso, é no nosso dia a dia, é aonde quer que a oportunidade ela apareça. Então, ela pode ser aqui e ela pode ser num contexto transcultural, num contexto um pouco mais distante. Então, essa viagem missionária para o sertão que vocês estão vendo aí, ela surgiu de uma forma bem inusitada. Eu já estava orando por uma viagem missionária, desejosa de ir para o Senegal, visitar amigos do seminário que estavam trabalhando lá. Só que o custo muito grande, visto, então isso impossibilitou a nossa ida. Mas em oração, encontrei com um amigo na praia, ele é lá de Belo Horizonte, não sei se algum de vocês conhece, a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do pastor Jeremias Pereira. Ele é um pastor bem conhecido e bem ativo nas redes sociais. O trabalho dos jovens lá, o evangelismo deles é muito forte, inclusive agora no período de carnaval. Enfim, encontrei com um amigo na praia e ele falou, olha, eu quero você com a gente na viagem missionária. Aí eu falei, não, então tá bom, eu vou. Aí ele ficou achando que era aquele eu vou de carioca, vamos marcar, bora, vamos mesmo. Eu falei, não, eu vou mesmo, eu já estava em oração e eu entendo isso como resposta de oração. Já não tem mais o que pensar, não, eu vou. Então, lá fui eu com um monte de gente novinha, gente. Eu era uma das mais velhas do grupo. Era realmente um grupo de jovens. Isso me encantou muito, né? O pessoal tinha uma faixa etária de 20 a 32 anos. Mas, assim, ver a disposição deles para o serviço, a rotina era puxada. Foram poucos dias. Mas, assim, 6h30 a gente já estava reunido para devocional. E essa rotina se estendia até 10 horas da noite de trabalho. E assim, você não via ninguém reclamando, um pessoal muito maduro na fé, porque a gente só compartilha aquilo que a gente tem para compartilhar. Então, assim, era muito claro que aqueles jovens ali, eles têm uma vida com o Senhor, porque eles tinham muito o que compartilhar. Então, isso é um ensinamento para a gente, né? A gente só vai compartilhar com o vizinho, com o caixa do supermercado,
com um amigo da escola, se a gente está orando, se a gente está lendo, se a gente está buscando. Aí a gente vai transbordando. Então, eu fui para Ipupiara, pode passar para o próximo. Tá aí, eu sou professora de geografia, então tem que ter lá um mapa, uma localização, para mostrar um pouquinho para vocês. É bem no sertão baiano, já quase na fronteira com o Piauí. A gente brinca muito falando de Chique Chique Bahia, que, segundo a brincadeira da internet, é onde Michael Jackson está perdido até hoje. E era bem na fronteira com o Chique Chique. A primeira coisa que meu filho fez quando eu falei que a gente ia para a Bahia foi procurar qual era a distância de Chique Chique e qual foi a surpresa em descobrir que era fronteira. Então, é umas 8 horas da capital. Então, é bem para o interior mesmo, na Chapada Diamantina. Um lugar muito bonito, a gente foi num período de chuva, então estava bem verdinho, mas é bem no meio do sertão. E eu estou fazendo todo esse preâmbulo, falando um pouco da localização, para dar um pouco do contexto social para vocês. O que acontece? Essa questão de ser no sertão, eu vou falar ali que eles vivem basicamente da roça e de programa social do governo. É até bem interessante, não com nenhum tipo de discurso político, a gente às vezes questiona muito a questão de programa social num contexto de cidade grande, num contexto de uma cidade como o Rio de Janeiro, onde as ofertas de trabalho elas são muito maiores. Mas quando a gente vai para esse contexto de interior, a gente percebe que existe realmente uma necessidade, por exemplo, de um programa social. Essas famílias não têm, é uma região onde a geração de emprego ela é, de fato, muito pequena, então eles vivem da roça, todos acordam muito cedo para trabalhar, 5 horas da manhã já está todo mundo trabalhando, e assim, é pouco mesmo, tá? Comércio, muito pouco, muito incipiente, para poder gerar emprego para aquela população, que até não é uma população muito grande. Eu fiquei até bem surpresa de perceber que o número de filhos não é tão grande quanto em gerações passadas, né? Aquelas famílias, a gente não via famílias tão grandes, mas eles dependem muito dessa roça, então eles são muito vulneráveis à questão climática. Se é um ano de muita seca, a alimentação deles é muito baixa, porque eles vivem de aposentadoria, o cartãozinho do Bolsa Família às vezes fica lá na venda, ele nem leva para comprar nada, já fica na venda, e dali vai comprando alimento conforme vai caindo lá o benefício para ele. Então, a gente até entende um pouco essa necessidade ainda desses benefícios sociais, que, num contexto de cidade grande, a gente tem inúmeras críticas, né, da forma como isso é administrado. Muitos analfabetos, eu observei que não há escola particular na região, o analfabetismo ele chamou muito a nossa atenção, meu filho, que é mais novo, isso chocou muito a gente, porque só as gerações mais jovens é que estudam. Então, muitas casas tinham Bíblia, nós fizemos visita nos lares, mas eles não têm acesso a essa leitura. Os jovens do grupo, quando o pessoal tinha celular, e por incrível que pareça, celular tem bastante, né? A gente vai vendo essas contradições do nosso país. A renda ela é muito baixa, às vezes a gente tem até uma fome real mesmo, mas o celular já é acessível, são as contradições sociais que a gente tem. E a gente ajudava, às vezes, a baixar um aplicativo da Bíblia para a pessoa poder ouvir a palavra do Senhor. Isso era uma coisa que a gente sempre perguntava quando tinha uma pessoa que não tinha acesso à Bíblia. Mas você tem um celular? A gente pode baixar um aplicativo para que você possa ter acesso à Bíblia? E, então, isso foi algo bem assim curioso para a gente. Contexto até mesmo de escola técnica, só nas cidades próximas. Não há mesmo escola particular na região. Então, nós fomos em alguns povoados em que só tinha uma escola. Eu tive algumas vezes em Guiné-Bissau, na África, e parecia muito uma escola pequena em que, às vezes, tem que dividir a sala para 2 turmas diferentes. Então, a gente está falando de Brasil, onde aqui eu dou aula para a escola pública e a gente está lá com vaga sobrando. Às vezes, não tem vaga perto de casa para a escola que a pessoa quer. Mas a gente tem bastante escola pública e bastante vaga aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai vendo essas diferenças, como são muitos Brasis, né, dentro de um único Brasil. Uma outra coisa que chamou muito nossa atenção foi a questão de abuso, muito caso de abuso sexual, e naquele contexto sempre de conhecido, familiar, o vizinho.
Então, uma necessidade muito grande, por exemplo, de atendimento psicológico, de trabalho com essas meninas e esses meninos, com esses jovens. E o que mais? Outra coisa que, conforme foi tendo a visita nas casas, a gente sim percebeu. Muito pessoa casou, divorciou, aí tem uma série de outras relações, a gente até brincou lá e falou como o nordestino ele é animado para relacionamento, porque aí tem mais de uma mulher, então essas relações familiares muito complexas, muito aninhadas, assim, e isso vai trazendo uma série de problemas. Nós fomos para dar suporte para um trabalho já existente, essas viagens missionárias pontuais, eu entendo que elas precisam ser para dar um suporte para um trabalho que tem ali, porque senão a gente vai lá, faz um monte de coisa, mas vai embora, né? E aquelas pessoas precisam ser cuidadas. Então, o objetivo é exatamente esse, fortalecer aqueles missionários que estão ali no campo, cansados, porque são poucos. Para vocês terem uma ideia, num dos povoados que nós fomos, só tem a Igreja Católica, que o padre só vai uma vez por mês, então nem a Igreja Católica ela está ali efetivamente, né? Se a pessoa precisar, ela não tem a quem recorrer. A gente brinca, nem a Assembleia de Deus tinha ainda, gente. Lugar que ainda não chegou a Assembleia de Deus é raro, né? Os nossos irmãos assembleianos, a gente brinca que se chegar na Lua, já tinha uma Assembleia lá, a Assembleia chega primeiro. E nas cidades maiores, a gente tinha Assembleia, mas não tinham muitas denominações. A presbiteriana tinha lá um trabalho, tem avançado o trabalho no sertão, mas era isso, não tinha muitas opções também de igreja evangélica. Nessas cidades maiores, aí a Igreja Católica ela já estava lá bem ativa. E a gente percebe muito a questão do catolicismo lá, que é o seguinte, a Igreja Católica ela é o centro daquela comunidade. As pessoas vão à igreja porque todo lazer está associado à igreja. A igreja é onde tem a festa, é onde tem o encontro social, é onde tem a praça principal. Então, um contexto assim, quase que de um sincretismo religioso. As pessoas são católicas, mas não necessariamente porque elas são católicas e elas estão estudando a palavra ou estão lá aprendendo. Mas elas vão porque é o que tem para ir. Infelizmente, é triste, mas o compromisso deles com Deus, né, mesmo que numa fé católica, ele está baseado à opção de lazer que ele tem ali. E, é claro, muitas vezes também vai acontecer num contexto da igreja evangélica. Pode passar, por favor. Então, nós fomos em 3 lugares, são 3 frentes missionárias. Em um dos lugares, o pastor, o missionário que está ali, ele também vai visitar eventualmente, e aí tem um ônibus, né, nesse estilo ônibus urbano, que vai buscar as pessoas interessadas para irem para a cidade vizinha. Então, ainda não há um trabalho efetivo lá, uma igreja. Então, essas viagens missionárias, elas são muito bacanas. Às vezes, as visitas que os adolescentes fazem na EMA, porque fortalece o trabalho daquela igreja local, né? A gente conseguiu visitar inúmeras casas que esse missionário não ia conseguir percorrer, né, em meses, porque era uma equipe grande. Então, aqui nessas fotos, a gente tem um trabalho que era realizado à tarde, que era o chá com as mulheres. Então, isso para elas foi um evento social. Poucas mulheres ali já tiveram oportunidade de sentar à mesa para poder ouvir a palavra do Senhor, parar um tempinho e deixar os filhos, deixar a casa. De manhã eram visitas aos lares, então os grupos saíam para poder visitar as casas, como eu já expliquei, fortalecendo aí o trabalho dos missionários. Pode passar. Durante todo o dia tinha atendimento odontológico. Infelizmente, a gente não conseguiu médicos para irem. A carência ela é muito grande, tão grande que o próprio posto de saúde cedeu espaço para os atendimentos. Para vocês terem uma ideia, no último dia foram feitos 52 atendimentos odontológicos. É muito. Nós tínhamos 4 dentistas atendendo, tinham 2 estudantes que auxiliavam e um quinto que fazia as próteses, era um protético. Então, assim, 4 pessoas fazendo 52 atendimentos era muito. Então, isso dá para a gente perceber a carência real que há nessa região. Então, foi um trabalho muito bacana. Esse atendimento ele acontecia ao longo de todo o dia, enquanto tinha lá corte de cabelo, o evangelismo nas casas, à tarde o chá com as mulheres.
trabalho com as crianças, e ao término do dia, a gente fazia aquele culto, convidava ao longo do dia inteiro, passava nas casas, chamava, anunciava para o culto. Aí ali tem 2 imagens, uma foi um culto na praça pública, esse culto foi particularmente muito marcante. Essa cidade já tem uma igreja, já tem um trabalho, e assim foi realmente um dia de um mover muito grande do Senhor, foi muito bacana, muitos jovens se envolveram ali nessa atividade também. Ali embaixo é o centro de tudo que acontece nessa outra comunidade, é nessa quadra, é a escola, foi a que eu comentei que nem a igreja fica aberta, então eles cederam a quadra para que a gente pudesse fazer ali o culto. Ali o ônibus que levava a gente para as cidades, embaixo eu coloquei uma foto do Daniel. Isso é um motivo de muita alegria, porque nós oramos muito para que o Daniel, que é o meu filho, que tem 11 anos, ele pudesse ter as suas próprias experiências com o Senhor. Ele faz parte de uma família missionária, tem uma mãe com chamado, mas a nossa oração é para que a família seja uma família missionária, para que ele também possa atuar no reino. E foi maravilhoso ver o Senhor dando essas oportunidades para ele. Nesse dia nem fui eu que tirei a foto, na verdade foi um vídeo. A gente já estava bem cansado já, ele já tinha entrado nesse ônibus e o ônibus ia dar carona para algumas pessoas de cidades vizinhas que foram para o atendimento odontológico. E aí tinham essas 3 crianças estavam no ônibus, ele já estava cansado, entrou. Mas ele não perdeu a oportunidade e usou lá um cubo que a gente tem evangelístico e pregou para essas 3 crianças. Então, isso é motivo de alegria mesmo, porque Deus tem dado essa oportunidade para ele também, de anunciar o seu amor e a sua graça. Pode passar, por favor? Aí, também o Daniel ajudou pintando lá na revitalização da igreja. Foi muito bacana. E isso é até um testemunho para dar para a igreja, como a igreja ela é esse ambiente acolhedor, aonde aquela avó que às vezes está com os filhos distante, ela pode mimar e brincar e ser cuidada e abraçada pelos filhos da igreja. Às vezes, aquele jovem que não tem mais a sua avó pode, então, ter ali um encontro. E o Daniel foi acolhido e abraçado pelos homens, pelos rapazes ali da igreja, participou ativamente do evangelismo com eles, pintou a igreja com eles. Então, isso é muito bacana da igreja, essa família da fé, que por meio do sangue de Jesus Cristo, aonde a gente vai, a gente é acolhido e a gente se sente em casa. Então, quando eu venho aqui, eu me sinto em casa, porque aqui estão os meus irmãos em Cristo. E com aquele povo lá de Pupiara, nós nos sentimos acolhidos. Com os jovens de Belo Horizonte, nós também nos sentimos acolhidos, porque fazemos parte da família da fé, aonde quer que a gente vá. Ali tem uma foto de uma moça que ela fica encarcerada. Ela tem problemas psicológicos, mas que junto a isso, a gente sabe, ela tem uma série de problemas espirituais. Essa moça ela está encarcerada não só na sua casa por aquelas grades, mas existem muitas cadeias que prendem não só ela, mas toda a sua família. E a gente teve a oportunidade de ir lá, de ministrar para ela e principalmente para a família, porque a gente entende que o processo de cura e de libertação dela foi um entendimento que o Senhor deu para a gente ali nessa visita, que ele virá através da família. Toda essa família ela precisa ser liberta. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Pode passar, por favor. Uma coisa que eu notei lá nas pessoas que a gente evangelizava, mas isso é um despertar para a gente também, é a ideia de que as pessoas precisam conhecer a verdade para a verdade libertar. A gente precisa pagar o preço do evangelho. Nós que já conhecemos a palavra, mas aquele povo lá também, porque a gente observa que é um povo que está cativo, porque ele não conhece a palavra do Senhor. Aquelas pessoas abriam as portas da sua casa com muita alegria. Deixavam sempre, toda casa que a gente batia, permitia que entrasse. Eu acho que a gente não teve nenhuma negativa. Podia acontecer da pessoa não estar em casa. Mas aonde a gente batia, a pessoa abria. Teve um que ele estava trabalhando na oficina. Mas ele falou, não, pode ir lá em casa falar com os meus filhos. As pessoas muito solícitas. Mas, infelizmente, a maioria não queria ouvir o evangelho. Eles querem aquilo que o evangelho pode trazer. Eles queriam uma oração, principalmente por cura. A gente observa que nesse contexto, onde as pessoas têm pouco acesso a médico, eles queriam um curandeiro. Eles acreditam muito na pessoa que faz
a reza, que benze, para poder curar. Então, as pessoas queriam que aquela mulher ali, ela quer ser liberta, a família quer que ela seja liberta, mas a família não quer andar com Cristo. Então, já vários outros pastores já foram orar pela libertação daquela irmã que vive numa situação, gente, ela tem quase 40 anos de problema mental, uma situação muito triste mesmo. E toda aquela família está encarcerada ali com ela, porque elas vivem ali para cuidar dela, mas não querem assumir o preço de andar com o Senhor. Então, vai alguém lá, ora, mas elas não caminham com Cristo. Vai alguém lá, ora, liberta, mas elas não caminham com o Senhor. As pessoas querem oração por cura, mas não querem servir ao Senhor. E até teve uma questão muito curiosa em uma das casas que nós fomos. Mais de uma vez surgiu essa questão da pessoa estar num segundo relacionamento e aí ela não pode comungar na igreja, né? O padre não permite que comungue. E ela ficou, e você acha que isso está certo? E olha, eu defendi muito o padre. Eu falei, minha irmã, vamos prestar atenção no seguinte. Ele pode te amar muito e querer que você faça parte da igreja. Mas preste atenção, olha que situação difícil para ele. Aí falei para ela da mulher que já tinha tido vários maridos, da mulher adúltera. Eu falei, olha, o Senhor Jesus tratou elas com carinho, tratou elas com amor, se compadeceu da situação delas, mas ele também precisava confrontar o erro delas. Eu falei, você imagina a situação do padre, é uma ordem que vem de cima. Não pode comungar se você estiver com a vida não está acertada, a sua vida conjugal. Como é que ele vai, em benefício da senhora, ir contra uma regra, mesmo que ele goste muito de você e ele saiba do seu coração, mas ele não pode. Tem várias outras pessoas nesse caso. Então, a gente via muito isso. Essa estava até disposta a largar. Ela falou, não, mas eu estou disposta a deixar porque eu prefiro comungar na igreja. Eu falei, que bom que a senhora... Né, porque a minha função não era falar para ela se ela tinha ou não. Eu defendi lá, eu falei, se você for para a igreja cristã, vai ser a mesma coisa. A senhora precisa resolver. Mas aí tem que ser algo que venha do seu coração. Você tem que fazer isso consciente. Não porque eu estou te falando ou porque o padre falou. O que você acha? Você acha que está certo? À luz da palavra do Senhor, o que você acha? Então, esse despertamento que precisa, e as pessoas precisam assumir esse compromisso com o Senhor, para que a verdade possa libertar. E isso, meus irmãos, é algo para o nosso despertar também. Porque para essas pessoas conhecerem a verdade que liberta, a gente também precisa estar disposto a pagar o preço. Pagar o preço em oração, pagar o preço em conhecimento da palavra. Porque, como eu falei lá no início, se a gente não estiver cheio, a gente vai transbordar o que na vida das pessoas? A gente precisa estar em comunhão com o Senhor, para que a gente possa transbordar em todo o tempo, qualquer lugar que a gente vá, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Então, esse é o que eu tenho para compartilhar com vocês essa noite, e essa é a minha oração pela minha vida e pela vida de cada um de vocês, que a gente possa estar cheio do Senhor, disposto a interceder, disposto a investir financeiramente, disposto a doar as nossas vidas quando necessário, para que a verdade ela possa alcançar um número cada vez maior de pessoas e essas pessoas possam ser libertas dos seus cativeiros. Eu vou fazer então uma oração para encerrar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra, porque ela é a verdade. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia essa palavra ela nos alcançou e nós fomos libertos. E porque nós sabemos quem nós somos, Deus, e sabemos a obra milagrosa que o Senhor realizou nas nossas vidas, é que nós queremos compartilhar o teu amor, Senhor, porque nós sabemos que não somos merecedores, mas porque a tua graça nos alcançou, Pai. Nós queremos dizer, eis-nos aqui, Deus, envia-nos dia a dia, onde quer que a gente vá, na escola, na faculdade, no trabalho, que no nosso caminhar nós possamos levar a luz de Cristo. E, Pai querido, em nome de Jesus, que a tua graça alcance também, Deus, os perdidos, os cativos que estão espalhados pelos 4 cantos do mundo, Deus, tantos lugares aonde nós temos ainda povos não alcançados, dentro do nosso país, tantos lugares que não há uma igreja sequer. Que o Senhor fortaleça, Deus, os missionários que estão na lida, Deus, que estão na frente de batalha, nesses lugares onde a tua palavra ainda não chegou. Fortalece os nossos irmãos que estão trabalhando com tradução da palavra do Senhor. Aqueles que têm trabalho, Deus, de gravar áudio sobre a palavra do Senhor em outros idiomas. Fortalece os teus servos, Deus. A tua palavra diz que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então levanta, encoraja, renova, vivifica a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Irmã Marcele, muito obrigado por nos enriquecer com seu testemunho. Aumentou o nosso entendimento e ampliou a nossa visão sobre a realidade que não está tão longe, também não está tão perto. Não é? Mas eu queria falar duas coisas que nós sempre ouvimos alguém falar em missões sobre o benefício daqueles que recebem a ação missionária. Mas eu queria que você ouvisse que há dois benefícios para o jovem, para o seu filho e sua filha que vai em uma viagem missionária. Eu e minha esposa éramos namorados, nós fomos uma viagem missionária do Projeto ID, que tinha uma base ali em Nilópolis, e, se não me falha a memória, fomos na cidade de Miguel Pereira. Nossa filha Rafaele, na juventude, antes de casar, ela também foi a uma viagem missionária. E quais são dois benefícios que uma pessoa tem, especialmente o jovem, que tem essa experiência de fazer uma viagem missionária? Isso vai ajudar a ele ser um adulto solidário, porque a realidade com que ele se depara faz ele ser grato a Deus pelo que tem e deixar de ser triste pelo que não tem. E pensar mais no outro, né? Que fazer missões é pensar no outro. Então, um dos benefícios para quem faz missão é se tornar um adulto solidário, né? Não é uma pessoa que só pensa nela mesma. E um segundo benefício é que, principalmente para aquele jovem muito tímido, ele costuma ter mais desembaraço. E nos dias de hoje, numa entrevista de RH, em apresentação de TCC, de trabalhos, tantas coisas, ele vai ser diferenciado. Porque no trabalho de missões, o jovem tem que fazer aquilo que às vezes ele não faz em casa. Rafael lavou a sua própria roupa, tinha um balde de água para tomar banho. Então, é um quartel para todos, né, a experiência de viagem missionária. Então, invista, aproveite oportunidades, envie seu filho. O EMA está chegando aí. Acho que não tem nem mais vaga, não sei. Né? Então, você que ainda tem poucas. Né? Então, você que é pai, que é mãe, você ouviu uma palavra hoje diferente. Dos benefícios não só espirituais, mas benefícios para o seu filho e para a sua filha, como pessoa, como ser humano, em ele fazer missões. E depois, se não faz na juventude, depois fica mais difícil, né? Aí trabalho, filho, faculdade, um monte de coisa, fica mais difícil. Então, o melhor momento é na adolescência e na juventude. Ontem à noite foi uma noite memorável, o pastor Vanderlei de Araújo Filho. Foi a formatura dele no seminário. E eu e minha esposa estivemos lá, pastor Antenós, pastora Rose, pastor Fábio, pastora Renata, pastor Marcelo e pastora Fabiane, e não lembro se mais alguém, mas nós fomos lá para dar um abraço e dizer, nós nos alegramos com a sua alegria. Amém, pastor? Então, é com alegria também que eu te convido a ministrar a palavra hoje à noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nossos ouvidos já estão abertos, mas o que nós abrimos agora é o nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que os céus regem a terra. E nós não estamos aqui hoje à noite por acaso, teu servo não está aqui por acaso. É tudo fruto de um planejamento maior. Então, Senhor, aquilo que o Senhor inspirou quando Ele orou, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que o Espírito Santo ampliou e que o Senhor deseja ministrar, depois de ministrar Ele a todos nós, que nós sejamos solo fértil, terra boa, e que Ele seja o canal que o Senhor deseja que Ele seja nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ontem para mim foi tenso. Eu estava mais nervoso do que eu fico aqui em cima. Falei, meu Deus do céu. Estava tremendo. E o pessoal falando, fica calma, a gente não pode, tem que fazer do jeito que a gente ensaiou. Eu já não lembrava mais nada. Eu falei, ainda bem que eu sou o último. Então
dá para me seguir a galera aí, eu vou seguir na fila. Mas, queridos, eu queria compartilhar com a igreja hoje algo que Deus colocou no meu coração e tem um pouco a ver também com o meu seminário. Quem me conhece há mais tempo sabe que meu seminário não foi fácil, né? Foi uma luta que você não imagina. Mas eu queria te dizer nessa noite que ainda que as circunstâncias e os momentos pareçam desfavoráveis, ainda há esperança. Você precisa crer nisso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. Esse não é o texto da mensagem, mas é o tema da mensagem. E eu queria ler esse texto contigo. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. A gente vai ver só a primeira frase. É um texto bem conhecido. Amém? Então vamos nós. Porque há esperança. Eu não sou muito de fazer isso não, mas olha para o seu irmão do lado e diz: ainda há esperança. Jó vai falar aqui nesse texto sobre uma árvore que, mesmo tendo sido cortada, arrancada da seu lugar de origem, ele vai dizer: olha, mas ao cheiro das águas algo especial vai acontecer. A esperança para mim, a esperança para você. O grande problema é que a nossa geração, ela parece que tem sido manipulada, enganada. E aí nós criamos as nossas esperanças em cima de um pensamento positivo. Vai dar certo. Vai acontecer. E em cima desse pensamento positivo, nós criamos uma expectativa de que algo vai acontecer, de que aquilo que nós esperamos de fato vai se concretizar na nossa vida. Mas o pensamento positivo, por si só, ele não é o suficiente para suportar as dificuldades do dia a dia. Um pensamento positivo, ele não é suficiente para que a gente possa superar alguns obstáculos, para que aquilo que nós esperamos venha a acontecer, e ele nos impulsiona a nos contentarmos com muito menos do que aquilo que nós esperávamos. O pensamento positivo que é gerado em nós, ele cria uma falsa expectativa de que eu e você podemos nos contentar com menos do que aquilo que eu esperava que fosse acontecer na minha vida. Então, nós precisamos entender que a nossa esperança, ela precisa estar firmada não em um pensamento positivo, mas no Senhor que nos fez ela. E se nós não criarmos essa expectativa, se nós não tivermos esse conhecimento, eu me lembro que há muitos anos atrás eu queria comprar um carro. E precisava ser um carro para passeio e para trabalho. E o pastor Luiz me deu algumas sugestões de carros longos que me serviria tanto para uma quanto para outra coisa. E eu me lembro que eu queria comprar uma Livina, porque a Livina, não sei se você conhece, é um carro bem espaçoso. E depois que eu criei essa expectativa,
todos os lugares que eu ia, qual era o carro que eu via? Era a Livínia. E eu pensava assim, Deus está no negócio. Por quê? O pensamento positivo te dá a sensação de que Deus está movendo as coisas em relação àquilo que você espera. E eu começava a ver aquele carro em tudo quanto é lugar que eu ia, eu falava, eita Deus, o negócio vai funcionar. Eita Deus, o negócio vai funcionar. Eu queria uma Livínia, porque me servia para as duas coisas. Mas Deus tinha algo maior para mim. E o pensamento positivo queria que eu alcançasse menos do que ele tinha. Eu queria uma Livínia. E eu comprei uma picape zero. Porque era o que Deus tinha para a minha vida. E se eu não distinguir essas duas coisas, eu não vou alcançar na plenitude aquilo que Deus gerou no meu coração como uma esperança para o futuro. Jeremias, eu quero ler alguns textos com a igreja. Jeremias capítulo 17, verso 7, eu acho que a produção, a mídia vai me ajudar. Jeremias 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. As nossas esperanças não podem ser geradas por um pensamento positivo, mas ela precisa ser gerada por Deus em nosso coração. E é isso que nós vamos tentar entender nesta noite, para que a gente não seja enganado por um pensamento positivo e criar uma expectativa em relação a algo e, por esse pensamento tomar conta da nossa consciência, nós vamos começar a achar e pensar que Deus está movendo algumas coisas para que aquilo que eu espero aconteça, quando na verdade é apenas o meu coração tentando me enganar. Jeremias vai dizer, olha, bendito o homem cuja esperança está no Senhor. Quando a nossa esperança, ela está no Senhor, ela não é movida pelo pensamento positivo, mas ela é movida pela promessa que Ele fez. E Jeremias, ele vai falar, olha, a sua confiança não pode estar nos seus pensamentos, naquilo que você acha, mas ela precisa estar firme no Senhor. Ela não vem do dinheiro, ela não vem das pessoas, ela não vem do governo, ela vem do Deus que criou todas as coisas. A nossa esperança precisa estar firmada nele, porque é nele que nós vamos encontrar força suficiente para superar as dificuldades que surgirão e tentarão roubar essa esperança do teu coração. Porque a esperança firmada no Senhor, ela é alimentada não por aquilo que eu vejo ou por aquilo que eu penso. Ela é alimentada pela promessa que Ele me fez. Eu não vivo, eu não me movo pelas circunstâncias, mas sim por um Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Romanos capítulo 15, verso 4. E a gente vai ler alguns textos hoje. E eu estou fugindo um pouco do meu padrão de mensagem, que eu gosto de ficar num texto só. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que diante foi
escrito. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolações das Escrituras, tenhamos esperança. Deus te prometeu algo. Deus me prometeu algo. Deus não chamou ninguém à toa. Se Deus te chamou, é porque Ele tem uma promessa para a sua vida. E o texto vai dizer, olha, tudo o que foi escrito para que vocês tenham esperança. As Escrituras são o canal que eu e você precisamos usar de motivação, para que a gente não venha perder as esperanças em relação àquilo que Deus prometeu para a minha vida e prometeu para a sua vida. Porque as promessas de Deus, elas não acontecem da noite para o dia. Deus prometeu que enviaria o Salvador. Não foi da noite para o dia. As coisas não acontecem de uma forma mágica. Porque as promessas de Deus são infinitamente maiores do que aquilo que nós esperamos. E Deus precisa me preparar e te preparar. Tudo o que foi escrito para que a gente tenha esperança. A esperança sustenta, a promessa sustenta a esperança. A memória dos feitos de Deus é um motivador para que eu e você continue crendo que Ele vai fazer. Abraão esperou contra a esperança, porque Deus havia prometido. José esperou em silêncio, porque Deus havia prometido. Davi esperou no deserto, porque Deus havia prometido. Nós não vamos esperar as promessas de Deus, às vezes da forma que eu e você queremos. Talvez você vai ter que esperar como Abraão, crer quanto à esperança, quando todos os recursos, quando tudo aquilo que você imaginava que poderia acontecer para que a esperança... E aí Deus faz. Talvez você vai ter que esperar em silêncio, sozinho, vendo coisas ruins como José viu acontecer, mesmo sendo inocente. Uma expectativa totalmente contrária àquilo que Deus havia lhe prometido. Mas José esperava em silêncio. José não ficava na cadeia. Deus me prometeu isso e aquilo. Não, José sabia o que Deus havia falado. E José sabia que ele era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Porque ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas nós precisamos aprender com Abraão, com José e com Davi. Eu não sei se o teu momento de espera para que aquilo que Deus te prometeu se cumprir na sua vida, se você hoje está vivendo como Abraão, todas as suas expectativas, tudo aquilo que estava ao seu redor, que você apoiava como segurança de que através disso vai acontecer. Eu não sei se isso esgotou, mas eu quero te dizer, Deus continua o mesmo. Ele não muda. Eu não sei se você está esperando como José, sofrendo, sendo caluniado. Mas eu sei que aquele que te prometeu é fiel. Eu não sei se você está esperando como Davi no deserto. Eu não sei.
Mas eu sei que aquele que prometeu é fiel. Não perca a sua esperança naquilo que Deus te prometeu. O que é que esses homens tinham em comum? O que é que Abraão, José, o que é que Davi, o que esses 3 homens tinham em comum? A promessa e a confiança de que aquele que prometeu ia cumprir. Queridos, deixa eu te falar algo nesta noite. Você pode estar passando por momentos difíceis. E esses momentos talvez possa estar tentando sufocar a esperança que você tinha de que Deus iria fazer algo. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. A única coisa que eu e você precisamos fazer, continuar crendo. Continuar caminhando em sentido à promessa. Continuar caminhando em sentido àquilo que Deus te prometeu, porque vai se cumprir. Porque é que nós não podemos confundir a esperança gerada por Deus com o pensamento positivo em relação a querer que Deus faz algo? Porque o pensamento positivo, ele é abalado pelas dificuldades. Mas a promessa gerada por Deus, a Bíblia vai dizer que é como âncora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Nós vamos ver o verso 18 e 19. Aleluia. Hebreus capítulo 6, verso 18 e 19. Aleluia. Para que por 2 coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta. É impossível Deus prometer algo e não cumprir. Tenhamos firme consolação os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. A esperança gerada por Deus é como uma âncora. A função da âncora é ser lançada e ela bate na profundidade, ela vai arrastando até ela encontrar o sólido para que ela trava. E aí o navio torna estável. Ele não vai se balançar com as ondas, não vai ficar à deriva. A esperança gerada por Deus não deixa a gente à deriva, pensando ora numa coisa, ora na outra, porque a nossa âncora está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. É por isso que ela não é abalada. A âncora não impede a tempestade, mas estabiliza o navio. A âncora, a função dela é manter o navio parado, estável, em meio às tempestades. Ela te sustenta na dor. A âncora firmada em Cristo, ela nos consola na perda. A âncora firmada em Cristo, ela renova as nossas forças. É por isso que a nossa esperança não pode estar firmada num pensamento positivo, mas ela precisa estar firmada em Deus. Porque é Ele que vai nos capacitar
para que essa promessa alcance a minha vida e a sua vida. Quantas pessoas receberam promessas de Deus, mas não entenderam esse processo e hoje estão decepcionadas. Você precisa entender que a esperança gerada por Deus é como uma âncora. E ela fincada na rocha, ela vai trazer estabilidade para que as dificuldades ao redor não roubem essa esperança que Deus colocou no nosso coração. Imagina Abraão, ainda não tão idoso quando Deus prometeu, mas agora avançado em dias. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Mas ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Porque a esperança gerada em Abraão era como uma âncora que foi firmada em Deus. E é impossível que ele minta. Aonde está firmada a sua âncora? Aonde você firmou a âncora da sua esperança? Aonde você lançou? Aonde você liberou essa âncora? Aonde ela está firmada? Ela está firmada em Deus? Ou ela está firmada num pensamento positivo? Eu não estou dizendo que você tem que ter pensamento positivo, negativo. Eu estou dizendo que você precisa ir além disso. Você precisa confiar naquele que te prometeu. Deus me prometeu coisas que ainda não se cumpriram, mas eu sei que Ele é fiel e eu continuo caminhando em rumo àquilo que Ele me prometeu. Dificuldades vêm, desânimos até tentam ocupar a minha mente, mas eu sei que a minha âncora está firmada na rocha de Cristo Jesus. E eu sei que no tempo certo, no momento certo, na hora certa, vai acontecer, porque Ele é fiel. Firme a sua âncora em Cristo, porque só assim você vai ter estabilidade para enfrentar as dificuldades que surgirão e tentarão roubar essa esperança de você. Porque os sonhos são grandes, porque os projetos são bem maiores. Deus falou algo no meu coração que eu guardei para mim, que nós temos muitas dificuldades de entender o que Ele nos prometeu, porque as promessas, elas são muito maiores do que as condições que eu me encontro agora. E por ela ser muito maior do que as condições que eu me encontro agora, eu tenho dificuldade de crer nela. Porque se eu for imaginar como Deus vai fazer para acontecer o que Ele me prometeu, eu vou ficar doido. Eu não preciso entender, eu preciso confiar. Eu não preciso lutar para que isso aconteça, porque vai acontecer naturalmente. Eu só preciso estar com a âncora firmada nele. Deus te prometeu algo grande. E você olha para a sua vida hoje e você pensa, como isso vai acontecer? Não tem possibilidade. Não pensa nas possibilidades, querido. Pensa apenas em Deus. Porque os meios Ele cria. Ele faz surgir do nada tudo. Ele move os céus, Ele move a terra. Mas o que Ele prometeu, Ele cumpre. Basta que a tua âncora esteja firmada na rocha.
Basta que os seus pensamentos sejam ocupados com as promessas que Ele fez. Nenhuma delas se falhou. Todas se cumpriram. Nenhuma delas caiu por terras. Todas alcançaram os seus objetivos. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para mim. Quando nós olhamos com os nossos olhos humanos para o momento que nós estamos vivendo, nós somos tendenciosos a pensar que não tem mais jeito. Mas Deus não perdeu o controle. Vai acontecer. Por isso que você precisa entender esses 2 pontos. Que a sua esperança, ela precisa estar firmada nas promessas que Deus fez. Não em um pensamento que eu criei, mas nas promessas que Ele fez. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu preciso entender que o que Ele disse vai acontecer. E eu preciso entender que essa minha esperança, ela não pode estar solta. Ela precisa estar firmada na rocha. Ela precisa ser... Eu preciso lançar essa âncora que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos. Eu preciso que ela seja firmada em Cristo. Eu preciso que ela esteja nesse porto seguro, aonde as dificuldades da vida não vão roubar a minha fé, ou não vão fazer como pensamento positivo me contentar com menos do que Deus tem para minha vida. Tem pessoas que o pensamento positivo, ele leva você de início a um sonho grande. E aí, vamos tentar conjecturar. Vou comprar... Vamos botar aí... Qual o melhor carro que nós temos hoje? Me ajuda aí. Comprar um Toyota aí. Sem a marca não. Pensamento positivo. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Passa 1 ano. Deus vai fazer, passa 2. Deus vai fazer, passa 3. Daqui a pouco eu já não quero mais um Honda. Aí eu já quero assim, não, se eu conseguir comprar um nacional já tá bom. Por quê? Porque é o pensamento positivo. Ele por si próprio não consegue se sustentar para que a sua fé não esmoreça. Mas você continua nele. Então agora eu quero o nacional. Se eu tiver o nacional, o Mateus já tá bom. Aí você vai no nacional. Aí você não consegue. Porque as dificuldades, ela sufoca o teu pensamento. Aí você começa a vir para a realidade. Qual é a sua realidade hoje? Bom, minha realidade hoje, não vou nem falar que é pra gente não... A minha realidade hoje é essa. Entende o pensamento positivo? Mas as promessas de Deus, as dificuldades geradas com a tua âncora firmada na rocha que é Cristo Jesus, você sabe que aos seus olhos humanos é impossível, mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E por que Deus faz isso? Para que a nossa esperança não esteja na minha força, na sua força, mas para que a nossa esperança esteja na confiança que eu tenho nele, de que ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Então, querido, se você almeja algo, se Deus colocou algo no teu coração, não diminua o projeto de Deus. Pastor, já estou esperando 5 anos. Meu amigo, eu fiz meu seminário em quase 10. Mas quem prometeu foi Ele. Eu estava conversando com alguém que eu não me lembro. Eu falei assim, olha, ora eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Ora eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Ora eu tinha dinheiro e tempo, mas estava com preguiça. Aí Deus falou assim, mas é promessa, eu vou dar um jeito. Irmão, olha, eu ralei. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu ralei. Mas ontem eu pude olhar para o alto e dizer assim, Tu és fiel, Senhor.
Porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor traz à existência. Faltava 4 dias para me entregar a última matéria. Se eu não entregasse a última matéria em 4 dias, eu ia perder 47 matérias, porque ia expirar todas elas em 10 anos. Deus é fantástico. Não dá para não confiar nele, não dá para não esperar nele. Se Deus te prometeu, não negocie as promessas que Deus tem para a tua vida. Continua crendo, continua esperando. As dificuldades podem ser um teste de Deus, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Queria falar mais um pouco, mas eu creio que Deus queria falar isso ao meu coração e ao seu coração. Queria te deixar 3 conselhos nessa noite. O primeiro, a sua esperança não está no pensamento positivo, mas está num Deus que te prometeu. A sua esperança, ela precisa ser alimentada pelas promessas que Deus realizou no passado. Começa a buscar na sua memória. Deus fez isso na vida de Abraão, Deus fez isso na vida de Jacó, Deus fez isso na vida de Elias, Deus fez isso na vida de Isaac. E daqui a pouco tu vai dizer, Deus fez isso na minha vida. Tem algo que Deus fez na sua vida especial. Lembra dessas coisas, alimenta a promessa de Deus com as coisas que Deus já fez na sua palavra. O problema é que às vezes a gente quer alimentar as promessas de Deus com a força do nosso braço, com os recursos que eu tenho, com as pessoas que podem nos ajudar. Nada de errado nisso, mas põe a tua esperança no Senhor. Lembra das promessas que Ele fez e que Ele cumpriu, e na sua vida não será diferente. E terceiro, querido, firme a sua vida na rocha. Porque se você não firmar a sua vida na rocha, se você não enfincar essa âncora na rocha que é Cristo, você vai ser abalado de um lado para o outro. E a Bíblia vai dizer que aquele que é inconstante não adianta, não vai receber nada do Senhor. Que nessa noite Deus nos ajude que nessa noite aquilo que talvez você chegou aqui hoje, você tinha um projeto que Deus tinha colocado no seu coração, mas por causa das dificuldades você começou a pensar, não, Deus não está nesse negócio, é muito empecilho. Creia, querido, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ainda que seja como foi no meu seminário, não vou botar nem os 45, os 55 do segundo tempo, Ele vai cumprir. E quando Ele cumprir, parece que Ele traz essa sensação no teu coração, como eu senti ontem, dizendo assim: eu sou fiel. Ainda que o homem seja infiel, eu sou fiel. Se Satanás tentou roubar a esperança que Deus colocou no seu coração, se Satanás tem soprado no seu ouvido que o que Deus te prometeu não vai se cumprir na sua vida nunca, porque a sua condição hoje não te permite sonhar o que Deus colocou no seu coração, eu quero te dizer, ainda há esperança. Ainda que esse sonho foi roubado, como diz o texto de Jó,
Ainda que esse sonho foi cortado pelas circunstâncias da vida, ao cheiro das águas ele vai brotar. O rio de Deus está fluindo nesta noite, nesse lugar. Deus quer avivar aquilo que Ele colocou no teu coração como projeto de vida, que o tempo tem tentado roubar. Vai se cumprir, querido. Eu queria que a gente cantasse essa canção que o Ministério de Louvor vai ministrar. E depois eu queria orar pela sua vida aqui no altar, porque eu tenho certeza que assim como Deus fez comigo, Ele vai fazer contigo. Deus não se esqueceu do que Ele te prometeu. Ele apenas está te preparando para que quando a promessa chegar, oh, aleluias, o nome dEle seja glorificado, a igreja vai ser edificada e o reino de Deus vai crescer, querido, através da minha vida e da tua vida. Então vamos cantar essa canção enquanto o Ministério de Louvor canta, para a gente adiantar um pouco o tempo. Se você quiser chegar no altar, enquanto eles forem cantando, eu quero orar pela sua vida. Eu quero hoje